a autoridade divina humana da Bíblia, a importância da Bíblia para o cristão, quem escreveu a Bíblia e uma curiosidade bíblica. Esses são os temas a ser tratado agora em nosso curso de Teologia Descomplicada. Só que antes de começarmos essa videoaula, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus. Que Deus possa lhe abençoar de uma forma poderosa. Pois bem, antes de nós entrarmos no estudo do curso da videoaula, eu quero deixar uma palavra de Deus para os irmãos que se encontra na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, que diz a palavra de Deus: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar a boa obra. Assim está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que as escrituras sagradas são o sopro de Deus, ou seja, de modo miraculoso, Deus comunicou a sua palavra aos homens e os guiou para escrevê-la para a eternidade. Então, o que eles escreveram é a própria palavra de Deus, inspirada e infalível. E esse texto comprova a inspiração das Sagradas Escrituras, pois o plano de Satanás desde o princípio é atacar a palavra de Deus, onde nós vamos poder ver em Gênesis capítulo 3, verso de número 1, que ele tenta colocar dúvida, dizendo: é assim que Deus disse? Então, o propósito de Satanás, do diabo, ainda nos dias de hoje, é tentar colocar dúvidas sobre as pessoas a respeito da palavra de Deus. Só que esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, prova que ela é inspirada, que ela é útil e que a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para aquilo que é certo. A palavra de Deus também é útil para a repreensão, ou seja, para aquilo que é errado. Ela também é útil para a correção. Ela nos ensina a fazer o certo. E a palavra de Deus também é útil para a correção em justiça, ensinando como permanecer no caminho certo. Então, todas as pessoas, todos os cristãos que estuda a palavra de Deus e que aplica o que aprende, cresce em santidade e evita muitas ciladas que o mundo nos oferece. Então, depois dessa leitura bíblica e dessa aplicação pessoal do texto, agora eu quero tratar sobre a autoridade divina e humana da Bíblia. Uma das coisas que nós temos que ter em mente é que, ao mesmo tempo em que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, ela foi escrita por homens que tiveram sobre a inspiração e a supervisão do Espírito Santo. E a Bíblia afirma isso de forma categórica na primeira carta do apóstolo, ou seja, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículo 19 ao 21, onde escrito está: assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro,
até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabeis, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. É por isso que quando lemos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nós ouvimos Deus falar de maneira única e singular pela boca dos profetas e dos apóstolos. Se você prestar atenção, a palavra de Deus é uma só. Todavia, os seus estilos são diferentes, dos mais diversos, pois o Espírito Santo inspirou e também capacitou cerca de 40 autores diferentes para que, num período de aproximadamente 1.600 anos, fosse produzido o livro dos livros. Acerca da autoria divina humana da Bíblia, disse-lhe Tomás de Aquino: o autor principal das Santas Escrituras é o Espírito Santo. O homem foi apenas o seu autor instrumental. Então, depois de nós vermos a autoridade divina humana da Bíblia, a pergunta a se fazer é: qual a sua importância para nós hoje? Os cientistas, eles se encantam sempre que descobrem novos sistemas interestelares e sabem que ainda há muito pela frente. Porém, mais encantador e ao mesmo tempo, podemos dizer, assustador do que a realidade do macrocosmo é considerar que acima do macrocosmo existe alguém que tudo criou e que sustenta e que ainda chama cada estrela pelo seu nome. É o que nos ensina o texto de Isaías, no capítulo de número 40, verso de número 26, que diz: levantai os olhos para o alto e vede, quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair os exércitos delas segundo o seu número. Ele chama a todos pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. A sua criação estende-se do macro ao microcosmo, de um sol que é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, ao átomo, que é a menor partícula da matéria, formando moléculas, e as moléculas formando as células, e as células formando a vida com perfeição e beleza. Hoje em dia, através de aparelhos de última geração e sofisticados, o homem pode medir o tamanho e a distância de algumas galáxias. Todavia, entretanto, quanto ao Criador, quem poderia compreender a sua grandeza? Apesar disso, Deus, ele se revela a nós por meio das Escrituras. Então, um livro que nos introduz a revelação de Deus, a revelação do Deus Criador, merece respeito, merece acatamento, pois para se comunicar com o homem, Deus escreveu a Bíblia. A Bíblia, além da sua inigualável e absoluta importância espiritual, a Bíblia deve ser respeitada pelo seu valor histórico, arqueológico, literário, retórico e também ético. Então, o que nós temos que entender é que as Escrituras Sagradas é uma necessidade do crente.
As Escrituras Sagradas é o manual de conduta do crente. Nela vamos ter as diretrizes e o caminho pelo qual nos faz se achegar cada vez mais perto de Deus. E através da Bíblia, vamos fazer percursos que irá nos livrar de tropeçar e assim também irá nos livrar de errar o alvo. Pois nós não temos como conhecer a Deus e a sua vontade, a não ser pela palavra, pois Deus se revelou ao mundo através das Escrituras. Não tem como ser alimentado por Deus a não ser pelas Escrituras, pois assim como o arroz e o feijão é o alimento diário necessário para todos os seres humanos, assim também, de igual forma, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser alimento necessário e diário na vida de todo o cristão. Pois a palavra de Deus nutre a nossa alma e o nosso espírito. O cristão que não se alimentar da palavra de Deus, ele é frágil e tem pouca resistência espiritual e fica vulnerável ao engano do inimigo e dos homens. Então, a palavra de Deus, ela traz fortalecimento, maturidade e também santidade para as nossas vidas. Talvez seja por isso que Tozer disse: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Outro ponto a se destacar é que não tem como crer em Deus senão pelas Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia, ela nos ensina em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E se a fé é pelo ouvir, já não são os sinais que vai me fazer ter fé. Ainda que os sinais, as maravilhas e os milagres sirvam para comprovar o poder operante de Deus em nossas vidas, mas para se ter uma fé sólida, verdadeira e genuína, somente tendo contato com a palavra de Deus. E também existe 3 razões porque a Bíblia tem o poder de gerar fé. A primeira razão é porque a palavra e a fé só vêm de Deus. A segunda razão é porque a palavra é 100% confiável e isso constrói a fé. E a terceira razão é porque, ao ler as Escrituras Sagradas diariamente, uma relação de confiança é gerada. Já que nós estamos falando de Bíblia, e creio que cada um de nós temos uma Bíblia Sagrada em casa, você já se perguntou quem escreveu a Bíblia? O povo judeu, ele desenvolveu o hábito maravilhoso de registrar a sua história através da escrita. Só que esse hábito, ele foi desenvolvido depois que o próprio Deus ordenou alguns dos seus servos que escrevessem o que viam, o que ouviam e o que viviam. E o interessante é que disse Deus a Moisés, segundo o relato do livro de Êxodo, capítulo de número 34, verso 27, escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, diz, fiz um pacto contigo e com Israel. Então, a ordem para escrever as Escrituras Sagradas, ela veio do próprio Deus. A mensagem desse livro pode não ser a que os homens estão mais dispostos a acatar, mas é a que todo ser humano, independente da raça, independente do credo religioso, precisa receber de coração, porque nenhum livro é mais completo do que a Bíblia em toda a história da humanidade. A Bíblia diz que o homem é, a Bíblia diz de onde ele veio,
e a Bíblia também diz para onde ele vai. Ou seja, o destino de cada um é o principal assunto que esse livro se ocupa. Devido à sua importância e à importância da sua mensagem sobre o Deus que ela revela e sobre o Salvador que ela apresenta, a Bíblia ela é digna de ser conhecida, digna de ser apreciada, digna de ser compreendida, digna de ser estudada, digna de ser respeitada, digna de ser acatada e também amada por todos os seres humanos. Porque não é um livro como outro livro qualquer, pois a sua origem não está aqui nesta terra. A Bíblia, ela não é subproduto de reflexão da mente humana, não. Não é um manual de fatos religiosos. A Bíblia, ela tem a sua origem no próprio Deus, pois ela é a palavra de Deus em forma escrita. E para encerrar essa videoaula, eu quero trazer uma curiosidade bíblica muito importante para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, ela está dividida em duas partes principais: Antigo e Novo Testamento. Os livros da primeira parte foram escritos antes de Cristo, em hebraico, porém com alguns trechos em aramaico, que era a língua oficial da Babilônia e veio a ser a língua franca do Oriente Médio desde a ascensão do Neo-Império Babilônico até o advento de Alexandre o Grande. Os livros da segunda parte, ou o Novo Testamento, foram produzidos depois da morte de Cristo, em grego, no dialeto koiné, que era o dialeto ático com influência estrangeira, e um dos resultados da helenização do mundo mediterrâneo. Esse dialeto veio a ser a língua internacional dos centros urbanos e do norte da África helenizados. Os livros da segunda parte, o Novo Testamento, me chama a atenção porque ele é o registro da vida terrena, da ascensão e o registro de uma promessa que Cristo vai voltar para buscar a tua igreja. O texto bíblico atual está dividido em livros, capítulos e versículos. Originalmente falando, os dois testamentos não tinham capítulos e também não tinham versículos. A divisão em capítulos é atribuída a Stephen Langton, um professor da Universidade de Paris, em 1227, e a divisão em versículos está atribuída a Robert Stephanus, um impressor de Paris que os inseriu em 1551. E essa inovação, ela vem contribuindo para a leitura e também para o estudo da palavra de Deus. Queridos irmãos, a Bíblia, ela é um livro que Deus deixou para nossas vidas. Por isso temos que estudá-la e compreendê-la para levar uma vida piedosa aqui na terra. Que Deus possa lhe abençoar e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.